Shalom, shalom, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, onde nós vamos falar sobre heranças hereditárias, heranças espirituais. Para você que ainda não me conhece, eu quero me apresentar. Eu me chamo Luciane Big, eu sou amiga de Jesus, eu sou apaixonada por vidas, eu sou apaixonada pelo meu chamado, pelo meu ministério, que se consiste em ativar identidades e potencializar propósitos, é conectar todo ser humano, todo indivíduo à sua verdadeira essência, a nossa essência em Deus. Eu amo pessoas quando chegam até mim desistindo da vida, achando que a vida acabou, achando que não tem mais jeito. Muitas vezes, pós uma decepção, uma traição, um abandono, algo que aconteceu. Geralmente, quando as pessoas perdem algo, quando elas são abandonadas, traídas, parece que o chão vai embora. Parece que tudo se acabou. E as pessoas acabam perdendo a esperança da vida, de recomeçar, e é aonde eu entro. É onde eu olho, eu consigo olhar para o coração de uma pessoa e eu consigo ver claramente o diamante que ela é e aquilo que ela carrega. E o Senhor tem me usado para ativar identidades e propósitos. E recentemente eu fiz mais um curso. Eu sou empresária há 27 anos, eu sou Master Coach, analista comportamental e treinadora comportamental. Eu sou criadora do método Identidade Implacável, sou escritora, sou palestrante. Eu sou casada com o Gustavo, mãe do Bruno, da Valentina, e recentemente eu passei por uma imersão com a pastora Tânia Teresa, que é uma especialista, uma juíza no mundo físico e também ela estudou as leis do mundo físico para compreender o mundo espiritual. O Senhor deu uma ciência, um conhecimento, uma sabedoria para aquela mulher que é algo dos céus, é algo sobrenatural. E eu, cristã, há mais de 40 anos, quando eu me deparei com todas aquelas verdades, eu falei: meu Deus, obrigado, obrigado pelo privilégio de ter acesso a esses conhecimentos, mesmo conhecendo a Bíblia toda, mesmo cuidando de vidas, uma célula de mais de 100 pessoas, mesmo trabalhando para o Senhor, sendo um instrumento nas mãos do Senhor, eu não tinha tido acesso a esse conhecimento da maneira que eu tive, da maneira clara, descortinada, como eu tive. E foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? E por que eu fui procurar a pastora Tânia Teresa? Eu sou treinadora comportamental, trabalho com inteligência emocional, trabalho com reprogramação de crenças, programação mental. Eu tenho uma vida muito ativa, a minha espiritualidade, tem meus devocionais, eu sou amiga de Deus, eu ouço a voz do Senhor, tenho uma conexão diretamente com o meu Pai, mas tinha algumas áreas da minha vida que eu falava, meu Deus, tem algo que ainda não faz sentido. Acho que tem algo que eu ainda não acessei, que eu não conheço. E eu fui procurar saber. Eu falei, meu Deus, mundo físico, está tudo alinhado, estou fazendo todas as coisas, cumprindo princípios, mas existem algumas áreas que parece que não vão. E fui procurar saber sobre maldições hereditárias. Falei, Senhor, a tua palavra diz que a maldição ela acompanha até a quarta geração, mas a bênção acompanha até 1000. E eu quero deixar um legado de bênção para os meus filhos. Eu quero que os meus netos recebam essa herança, os meus bisnetos. Mas qual a profundidade dessa maldição hereditária? Será que existe algo no mundo espiritual que eu ainda não conheça? Dos meus pais, dos meus avós, meus bisavós? Foi quando eu fui procurar saber mais sobre a pastora Tânia Teresa e eu participei de uma imersão durante uma semana, tendo clareza, conhecimento e entendendo como funcionava o mundo espiritual. E eu falei, uau, eu não posso reter esse conhecimento só para mim. Eu preciso compartilhar isso, porque isso é libertador. Existem milhares de pessoas sofrendo, cumprindo princípios, tendo intimidade com Deus, mas parece que a vida não rompe, parece que as coisas não saem do lugar.
E eu acompanho os meus coaches, os meus mentorados, eu acompanho a rotina deles, eu vejo que houve reprogramação de crenças, eu vejo que a vida está alinhada com Deus, mas parece que tem uma área que parece que tem um cadeado amarrado. E eu falei, é isso, mundo espiritual. E como eu cheguei dessa imersão, aplicando exatamente tudo que eu aprendi, e tem sido um divisor de águas na minha vida, em todas as áreas. Todas as áreas, o Espírito Santo tem me lembrado de coisas da minha infância. Eu tenho conversado muito com a minha mãe, ela tem me contado coisas que eu não fazia ideia. E aí então começou um processo de libertação, começou um processo de profundidade em Deus. E é por isso que nós estamos aqui. E eu quero te dar os parabéns, porque se você está aqui, é porque você tem fome e sede de Deus e você quer viver a vida de paz, abundância e prosperidade que Deus tem preparado para a sua vida. A palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade vos libertará. E muitas vezes nós tropeçamos, nós não avançamos por falta de conhecimento. A palavra do Senhor diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. E isso não quer dizer, se você vai em alguma igreja, se você tem o teu pastor, nossa, Lu, mas o meu pastor nunca me falou isso. Gente, é uma imensidão de segredos dos céus. Eu acho que se a gente passar a vida inteira, a gente não vai entender e compreender e conhecer todos os mistérios de Deus. Então, o Senhor vai revelando, e não estou aqui para julgar nenhum tipo de religião, eu estou aqui para somar, eu estou aqui para te dar mais ferramentas para você guerrear no mundo espiritual. Eu estou aqui para te dar mais munição para que você possa guerrear de fato, da maneira correta. São mais armas, tá? É mais conteúdo para você guerrear, que foi o que aconteceu na minha vida. Tenho o meu apóstolo, amo o meu apóstolo, minha apóstola. Ele é riquíssimo em conhecimento, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre maldição hereditária com a profundidade que eu ouvi. Então, antes, né, de nós mergulharmos, eu quero orar com você, porque nós estamos falando de mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é real, ele existe, e acredite, o inimigo, ele não está feliz com um novo conhecimento, com uma ferramenta que você vai usar para a sua vida, para suas próximas gerações, para as pessoas que você conhece. Se você tem um ministério, você vai utilizar isso no seu ministério. Então, existe, né, uma regência do mundo espiritual contrária para te impedir a avançar. Então, eu quero te convidar nesse momento a fechar os teus olhos. Nós vamos orar porque existe um exército de anjos que o Senhor envia para nos livrar, para nos guardar, para que o Senhor possa conduzir esse momento que nós vamos passar junto, tá bom? Pai, nesse momento, na tua presença, eu te agradeço. Te agradeço pela oportunidade de te servir. Eu te agradeço pelo privilégio de ter acesso a esse conteúdo tão rico, tão precioso. Eu te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui, que eu sei que são generais de guerra, que são pessoas escolhidas a dedo para fazer a diferença nessa geração. Pai, se o Senhor despertou o desejo no coração deles, entre milhares de pessoas, é porque eles têm algo diferente, carregam algo diferente, e eu sei que eles serão usados como uma bomba atômica nesse mundo. Então eu peço que nesse momento o Senhor venha trazer clareza para os nossos corações. Eu peço que o teu Espírito Santo, que é o nosso consolador, possa nos dar entendimento, possa nos dar discernimento. Eu peço que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor tire todo e qualquer atrapalho, todo e qualquer embaraço. Eu peço que o teu Espírito Santo possa lembrá-los de coisas que estavam guardadas no mais profundo, no oculto. Eu peço que o Senhor traga clareza, que o Senhor coloque luz em tudo aquilo que estava escondido, oculto, todas as áreas que estavam trancadas, todas as áreas que haviam legalidade no mundo espiritual, que o Senhor possa trazer à memória, assim como o Senhor fez comigo. O Senhor me lembrou de coisas quando eu tinha 5 anos de idade, 7 anos de idade, eu era uma criança, mas o Senhor me lembrou de todas as coisas que aconteceram, porque precisava haver arrependimento, pedido de perdão. Então, assim como o Senhor fez e tem feito comigo todos os dias,
Eu peço que o Senhor faça também com os teus filhos, que eles possam se lembrar daquilo que tem sido uma legalidade do mundo espiritual. Eu peço que o Senhor traga conserto, que o Senhor traga limpeza sobre tudo aquilo que estava em oculto. Pai, neste momento eu peço que o Senhor repreenda, que o Senhor não permita que nenhum tipo de potestade, de principado venha tocar na vida dos teus filhos. Nesse momento eu dou um comando: Satanás, bata em retirada agora. Eu declaro em nome de Jesus a tua mente liberta, liberta, aberta para receber todos os ensinamentos que serão diretamente do Senhor, da parte do Senhor para a tua vida. Pai, eu peço que essas palavras sejam como uma flecha que acerta o alvo. Eu peço que nesse momento, Pai, que já não seja mais eu aqui, mas que seja o teu Espírito Santo através da minha vida. Eu me coloco à tua disposição. Usa-me da maneira que o Senhor quiser, Pai. Eu peço que o Senhor me lembre, que o Senhor coloque as palavras na minha boca, que eu possa entregar aquilo que o Senhor quer que eu entregue. Eu não conheço a vida das pessoas que estão aqui, mas o Senhor conhece. Mesmo antes deles nascerem, o Senhor já os conhecia. Então eu peço que o Senhor fale diretamente ao coração de cada um dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Amém. Bom, eu fiquei de mandar para vocês uma ficha, né, para vocês acompanharem, terem um direcionamento. Mas quando eu fui mandar, eu senti no coração de não mandar. Por isso que eu não mandei, ok? Hoje eu não vou conseguir entregar tudo que eu gostaria para vocês devido ao tempo. Eu vou trazer muita consciência, muita clareza para que você saiba como fazer, como rasgar essas heranças de maldição que talvez um dia foram deixadas para a sua vida. Eu confesso que eu fui para o Silk, que é a imersão que eu fiz com a pastora, tentando achar um culpado por algumas coisas da minha vida. Eu mandei mensagem para minha mãe, falei: "Mãe, tem algo que a senhora precisa me contar, que eu não saiba?" Porque de verdade, os nossos pais, eles sempre vão nos poupar, né? Eles nunca vão contar a parte escura da família, as coisas feias que os pais fizeram, que os avós fizeram. Geralmente, não, seu pai, seu avô, sua avó eram pessoas do bem, faziam o bem, sempre se deram bem, mais um monte de coisa, né? Então, geralmente é essa história que é contada. Mas todos foram jovens, adolescentes, fizeram algo de errado, e muitas vezes isso tudo está em oculto. Mas eu fui para lá tentando achar um culpado. Falei, não é possível. Minha vida está alinhada, não tem brecha, tá tudo certinho, cumprindo o princípio, tudo como a Bíblia pede, está tudo certinho. E, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, tinha quase nada a ver com os meus pais, meus avós e meus bisavós. Tinha muito mais a ver comigo do que com eles. 70% dos nossos problemas, das legalidades do mundo espiritual, são responsabilidade nossa. E aí, uns 30% sim, maldições hereditárias. O mundo espiritual, ele é legal, tá? Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus é justiça. Nada, absolutamente nada que acontece nesse mundo acontece sem a permissão de Deus. Tudo, absolutamente tudo é permissão de Deus. E Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, e ele é o nosso acusador. Uma vez que foi dada uma legalidade para o inimigo no mundo espiritual, e eu vou trazer aqui algumas para vocês, é como se ele tivesse uma promissória na mão. É como se você tivesse assinado uma promissória para Satanás. E essa promissória está na mão. E ele chega diante de Deus e ele vai cobrar justiça, porque Deus é justiça. E Deus não pode ir contra a palavra dele. E ele aplica a justiça. E é isso que nós vamos falar durante toda essa aula. Vou dar uma pincelada só para você já ir abrindo a sua mente. Pegue um caderno, pegue uma caneta e anote tudo o que você lembrar, tá? É,
Tudo que você lembrar, você vai anotando. Lu, mas eu era criança, como eu disse, gente. O Senhor me lembrou de cenas quando eu tinha 5 anos, 7 anos de idade. Mas uma criança não tem pecado? Sim, mas eu errei. E se o Espírito Santo me lembrou, é porque eu precisava pedir perdão. O que acontece? É o que nós aprendemos, né? Que a Bíblia nos ensina. Quando nós aceitamos Jesus, o nosso passado é perdoado, correto? Nosso passado é perdoado, é uma nova criatura, você vive uma nova vida. Tá tudo bem. Só que é necessário confissão, arrependimento. Nós vamos falar sobre isso também. Eu quero exemplificar aqui de uma maneira muito prática para que você entenda. Vamos pensar em uma pessoa acumuladora. Sabe aquela pessoa que junta bagunça, que junta lixo, que guarda coisa do avô, do tio, do vizinho, tudo que o povo põe na rua, a pessoa pega e vai acumulando, acumulando, ela não consegue nem andar direito na casa dela? Vamos pensar nesse cenário, nessa pessoa. Aí ela conhece Jesus e ela entende que o inimigo age na bagunça, que Deus é organizado. Deus, por exemplo, para prosperar uma pessoa, ela precisa ter organização financeira. Se ela tiver toda enrolada, bagunçada, não tem planilha, não tem organização, Deus não vai abençoar, porque não dá para abençoar na bagunça. E nós vemos isso quando Jesus vai fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele pede para que os grupos se separem de 50 em 100. Depois ele multiplica. Então, Deus é organizado. E aí essa pessoa entendeu, olha, eu entendi, eu não posso mais acumular nada. Porém, eu trabalho todo dia, eu tenho minha agenda restrita, eu tenho que sair correndo toda hora. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pôr tudo lá no quartinho do fundo, vou trancar a porta e vida nova daqui para frente. A hora que eu tiver tempo, eu mexo. Legal, ela mudou de vida, ela está tendo um novo posicionamento, mas a bagunça sumiu de lá? A bagunça foi embora sozinha? Não, o mundo espiritual é a mesma coisa. Muitas vezes, muitas pessoas cometeu um monte de atrocidade. Roubou, adulterou, fornicou, abortou, foi idólatra, teve vários vícios, aceitou Jesus, beleza, daqui para frente, mas espera aí. E as pessoas que sofreram lá atrás? E de repente o sangue que foi derramado? E as pessoas que foram lesadas, passadas para trás, como é que fica? Você pediu perdão? Você deu nome para esses pecados? É necessário. Você vê que Jesus, todas as vezes que ele foi curar alguém, ele perguntou: O que queres que eu te faça? Então é necessário haver arrependimento. A partir do momento que houve arrependimento, essa nota promissória, ela sai da mão de Satanás. Por quê? O que valida o sangue de Jesus na cruz do Calvário é o nosso arrependimento, é crer em Deus, é confessá-lo. E a partir do momento que nós confessamos, que nós reconhecemos Deus como Salvador, como Jesus como Salvador, o sangue dele anula o pecado. Mas é necessário que haja confissão. Então é importante entender a raiz, a causa do problema. Quando você vai no médico, ele vai fazendo perguntas. Para quê? Para identificar a causa do problema. Geralmente dá um remédio legal, a dor vai embora, te dopou. Mas se a causa do problema não for tratada, logo aquela dor volta. E o mundo espiritual é exatamente dessa maneira. É exatamente assim que funciona. E eu quero trazer para você alguns contextos bíblicos para que você possa entender, Lu, mas aonde está escrito isso? Vamos lá mergulhar na palavra? Olha, se você tiver qualquer pergunta, você pode mandar aqui no chat, tá bom? Se eu souber, eu já respondo. Se eu não souber, eu digo para você, olha, eu vou pesquisar e depois eu te falo, tá bom? Eu quero trazer aqui algumas coisas que falaram muito comigo e que eu não sabia, tá? Que isso precisava haver confissão, remissão e uma nova oração sobre determinado assunto. A hora que chegar lá, eu já vou contar para vocês. Vamos lá. Nós somos criados para viver uma vida abundante. Isso é promessa de Deus para a nossa vida. João 10:10 diz assim, ó, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir.
Mas qual é a promessa de Deus nesse mesmo versículo? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que é uma vida abundante? É você ser próspero em todas as áreas da sua vida. É você ter a paz que excede todo entendimento. Lu, eu sirvo a Deus há 20 anos, mas eu nunca senti essa paz. Eu faço tudo certinho, não tenho brecha aberta, a minha vida está alinhada. Pode ser alguma maldição hereditária que não permite que você abunde, que não permite que você tenha a paz que excede todo entendimento. Sabe por quê? Nós temos uma terra prometida. Só que toda terra prometida, ela precisa ser conquistada, ela precisa ser acessada com consciência e obediência. Quando o Senhor, ele dá ali uma instrução para Moisés para tirar o povo do Egito e conduzir até a terra prometida, a terra existia, era uma promessa. E Deus instrui Moisés: olha, manda seus 12 líderes, que eram pessoas diferenciadas. Todo líder, ele carrega algo diferente. Olha, mande os 12 líderes para ver, para assuntar, para perceber o que tem naquela terra. O Senhor não falou assim, vai lá e vê se existe a terra. A terra existia. O Senhor pede para ir, por quê? Para eles verem o que eles iriam enfrentar, para eles se prepararem. Só que quando aqueles 12 homens chegam naquela terra, existia gigante. Existia ali um grande exército para ser enfrentado. 10 homens que perderam a visão, recuaram e olharam só para o problema. Somente 2 homens que tiveram visão, que realmente tinham o coração alinhado com Deus, chegaram com boas notícias. 10 disseram assim: ó, esquece. Tem gigante, a gente vai ser massacrado. Meu, deixa aquela terra para lá, não tem como entrar, porque eles olharam somente para o problema. Mas Josué e Caleb falam: não, realmente tem gigante. Mas ei, olha o Deus que nós servimos. Nós vamos esmagar eles, vamos morder eles como se fosse pão. Tem gigante, mas olha o tamanho dos frutos que tem lá. É uma terra prometida. Aquela terra mana leite e mel. E não era só leite e mel. Você imagina tudo que tinha lá. Só que você vai olhar a Bíblia inteira, sempre vai haver guerra. Toda vez que você for entrar numa promessa, toda vez que você for pegar aquilo que é seu, toda vez que você for pegar a sua promessa, a sua herança, você precisa guerrear. E aí está um ponto chave, essa é uma das chaves. Muitas pessoas fogem de guerra. Quantas pessoas chegam para mim: Lu, eu comecei a dar o dízimo, minha vida virou um negócio. Ai, não vou dizimar mais não. Por quê? Não está disposto a enfrentar a guerra. Prefere viver na escassez do que guerrear. Acredite, nesse momento tem alguém administrando aquilo que é seu por herança. Só que para você tomar posse da sua herança, você vai precisar guerrear. E essa guerra não é no mundo físico, essa guerra é para o mundo espiritual. Você precisa confrontar. Talvez você está com um problema na sua casa, relacionamento, eu não sei que área, área financeira, área conjugal, com os filhos, e talvez você está se acostumando. É muito fácil nós nos acostumarmos com aquilo que está errado. Deixa eu contar algo para vocês. Eu tô com os cabelinhos brancos nascendo aqui e tá me incomodando já faz aí mais de 6 meses. Falei, meu Deus, esse cabelinho branco aqui, cabelinho branco aqui. E ontem a Manu falou: Lu, a minha sogra, ela faz uma matização, tal, fica legal, não é tinta, porque não queria pôr tinta no cabelo. Fui lá, fiz o teste, cobriu coisa mais linda do mundo. Eu falei: meu Deus, 6 meses reclamando desse cabelo e não agi, não fui fazer o que precisava ser feito. Então é natural que nós nos acostumamos, um relacionamento mais ou menos, relacionamento com filhos mais ou menos. Ah, tá no vício, mas fazer o quê? É assim mesmo? Não é assim mesmo. Você é homem, você é mulher, vocês são autoridade espiritual do teu lar. Guerreia. Vai orar, ora com autoridade. Satanás não brinque em serviço, não baixe a guarda. Ah, eu tô passando uma escassez aqui faz 10 anos. Ah, mas é isso, diz que o mundo tá assim mesmo, tá difícil para todo mundo. Uma ova, você é filho e herdeiro. Então guerreie no mundo espiritual. Cai para dentro, oração, jejum e vai guerrear. Ah, eu não sinto paz dentro da minha casa. Eu vejo o vulto, querida, é tua casa. Dá ordem de comando. O inimigo precisa bater em retirada. Certa vez nós fomos viajar. E nós ficamos
na casa de um casal. E a hora que eu entrei, eu já senti uma opressão, já fui orando, tal. A hora que nós nos alojamos ali no quarto, minha filha incomodada, não conseguia dormir, eu falei, eu vou guerrear. Falei, não, eu vim para descansar e Satanás não vai tirar minha paz. Comecei a guerrear, comecei a orar. Apareceu uma mulher, uma índia, da cintura para cima era uma índia e da cintura para baixo era um cavalo. Mas assim, ó, braba, batendo o pé, assim, bufando na minha cara. Falei, Satanás, você pega tudo que é teu e bate em retirada. Aqui não, porque eu estou aqui, aonde eu estiver, você não pode ficar. Vaza. Gente, Satanás ficou do lado de fora, a janela estava um pouquinho aberta, com o olho vermelho, olhando pra gente assim a noite inteira. Era um demônio que ele era territorialista. Aquela casa era dele. Existem demônios que eles se alojam em casas. E eu vou falando aqui, tá? Algumas coisas e você já vai trazendo consciência aí. Você já viu algum comércio, algum imóvel que já tentou abrir 10 coisas lá e nada foi? Dura 2, 3 meses, o negócio fale, nada vai para frente. Uma casa que não para inquilino, ou que a pessoa compra e vende. Uma casa que tudo quebra, que nada vai para frente, que nada dá certo, que a pessoa não consegue dormir, que é uma repetição. Muito provavelmente aconteceu algo dentro daquele imóvel, ou derramamento de sangue, ou alguma prática de ocultismo, ou tem alguma coisa lá dentro. E o demônio tem legalidade, legitimidade para ficar dentro daquele imóvel. Por isso que é necessário guerrear. Sempre que você comprar algo aqui em casa, tudo que nós ganhamos de presente, nós oramos, consagramos ao Senhor para depois usar. E se meu coração fechar, vai para o lixo. Sem conversa, não importa quem deu. O Espírito Santo, ele nos consola, ele nos instrui, ele mostra o que está errado. Então, sempre que você comprar um imóvel, um comércio, querido, eu vou ensinar já, tá? Porque vai que lá no final eu esqueço. Como eu disse, é muito conteúdo para pouco tempo. O que que você faz para remissão de lugares, tá? Já vou falar de remissão de lugares aqui. Sempre que você comprar um carro, qual que é a prática normal, né? Que normalmente fazemos. Vou falar fazemos porque eu também já fiz muito isso. Comprou um carro, comprou uma casa, pega óleo ungido e unge tudo. Mas como é que você vai ungir algo que de repente está amaldiçoado? É necessário fazer o quê? O que que o Senhor nos ensinou lá na Páscoa, quando o anjo da morte ia passar? Pega o sangue do cordeiro e passa nas portas. É um sinal. É um sinal que aquela casa está selada com a marca do Senhor. E quando o anjo da morte fosse passar, ele ia pular aquela casa. Ele não ia entrar. E hoje, depois de Jesus, o que que nós fazemos? Você vai pegar, fazer uma ceia na sua casa, você e sua família. O pão, o suco de uva, ora, faz uma ceia, ceia com o Senhor, participem da ceia, aquele suco consagrado que sobrar, você vai ungir a tua casa. Você vai pedir perdão por possíveis pecados que foram causados naquele imóvel. Talvez aquele imóvel antes de você foi comprado de forma ilícita, e isso aconteceu comigo, tá? Tem uma área há muitos anos, não consegue vender, não vai, anuncia, nada acontece. E eu fui perguntar para minha mãe, falei, mãe, tem alguma história nessa área que eu desconheça? Ela disse, olha, a antiga proprietária, ela acabou tomando essa área da verdadeira dona. Ela fez uma negociação, não cumpriu, não pagou nada e passou para o nome dela. Eu falei, tá explicado. Eu comprei certo, eu fiz tudo certinho, mas existia uma legalidade lá. O que que eu fiz? Fui lá, joguei suco de uva em tudo, pedi perdão pelo erro dela. Falei, Senhor, eu não sabia, mas eu consagro ao Senhor, eu anulo toda a consagração, o que aconteceu em cima dessa terra, porque nós não sabemos o que aconteceu para trás. Então é necessário que haja essa remissão. Então, lugares, objetos, carro, casa, faça isso. Lu, eu preciso de um pastor. Se você tiver com a vida alinhada com Deus, se você tiver intimidade com Deus, faça você mesmo. Você é a autoridade espiritual. Você é sacerdote da sua casa. Faça você. Lu, eu não tô assim, não. Eu tô novinho, tô caminhando ainda na fé, eu não sei fazer. Peça para o seu pastor fazer, peça para o seu líder fazer, mas faça, não fique nesse lugar. Lu,
Eu tô bem fora de casa. Entro em casa, é dor de cabeça, é dor nas costas, é dor em todo lugar. Eu não tenho sossego. Parece que eu vejo vulto. Faço a mesma coisa dentro do imóvel, tá? Eu já tive experiências de ganhar coisas e depois daquele dia virar um trem. E eu pedi para Deus me mostrar, Deus me mostrou e eu tirar de casa, acabou. O inimigo, ele é legalista. Legalista. Esses dias eu vi um testemunho, um casal crente, fiel a Deus, filho crente, e a mulher começou a ver vulto andando para lá, andando para cá, ia para lá, ia para cá, chamou o pastor para orar. O pastor chegou na casa, viu o vulto indo para um quarto. Orou, orou, expulsou e falou: Olha, quem que fica naquele quarto? Falei: Meu filho, mas ele estuda, ele vem muito pouco. Falei: Ele é cristão? Falou: É. Pergunta para ele se nos últimos tempos ele ganhou algum objeto, ele ganhou algo, porque existe uma legalidade dentro daquele quarto. A hora que eu entro lá, o demônio sai, só que a hora que eu saio de lá, o demônio volta. E a mãe foi perguntar para o filho: Filho, tem alguma coisa? Aí ele falou: Mãe, eu ganhei um livro de um amigo, nem li ainda, tá lá na prateleira, mas ele pediu para eu ler. Era um livro de magia. Família crente, temente ao Senhor, mas aquele livro deu uma legalidade para que os demônios entrassem e saíssem. Outra coisa, é, não sei se você já presenciou pessoas que vão na igreja, há uma manifestação demoníaca, a pessoa fica liberta, vai embora. Na outra semana acontece de novo a mesma coisa e sempre há aquela manifestação. Você fala, meu Deus, mas a gente manda embora, o demônio sai, por que que ele volta? Ele volta porque existe uma legalidade daquela pessoa. Talvez um perdão não liberado, talvez é, ainda está em pecado. Mas por que que o demônio sai? Porque existe uma autoridade espiritual e ele precisa obedecer o comando, ele precisa sair. Certa vez eu estava fazendo uma célula e comecei a célula. A hora que eu olhei para fora, tinha um palhaço do lado de fora do templo. E eu olhei, aquele palhaço ficou olhando para nós ali o tempo todo. Terminou a célula, eu fui perguntar para Deus, falei, Senhor, o que é esse palhaço? Existia um homem lá no nosso meio e ele, um advogado que advoga para bandidos, bandidos, pedófilos, donos de clínica de aborto. Então, ali dentro o demônio não entrava. Ele entrava só ele, só que o demônio ficava esperando lá de fora. A hora que ele saía, tinha legalidade, o demônio acompanhava ele novamente para ele continuar as rotinas dele, normal. E eu até conversei com ele e disse, Lu, é a minha profissão, eu só pego as brechas da lei. Mas ele está sendo conivente com aquilo de errado que está acontecendo. Então, o demônio sendo legalista, acusador, ele acusa. Tem uma cédula na mão, ele vai acusar. Por isso que é necessário lembrar, Lu, eu fui, eu fui um ladrão, mas eu aceitei Jesus. Ok. Você pediu perdão por todos os assaltos que você fez? Você se arrependeu? Você confessou? Existiu alguém que orou com você, que testificou essa sua oração, essa renúncia do mundo espiritual? Lu, eu nunca adulterei, mas eu encobria o adultério de uma amiga. Ela falava que estava comigo e pedia para eu confirmar, enquanto ela saía com um chefe, com uma pessoa. Você tem responsabilidade sobre esse adultério. É como, vamos supor, a polícia entra na casa e um filho ali é traficante e tem lá uma droga. Mas, a hora que a polícia entra, tá o pai e a mãe junto. Quem vai preso? Os três. Responsabilidade sobre aquele ato. Então, muitas vezes, você nem fez nada, mas você sabia e não contou. Você financiou, você ajudou. Você é participante daquilo e você tem responsabilidade do mundo espiritual. Tá fazendo sentido para alguém? Tá lembrando de algo aí? Escreve no chat para mim, vocês estão comigo? Tô falando rápido para a gente ganhar tempo, tá?
Lembrou de algo aí, seja na adolescência. Quando eu fui fazer o Silk, gente, tem três fichas para a gente preencher, né? De pecados que já cometeu, coisas que já participou. E eu preenchi, falei, olha, eu preenchi tudo isso, mas isso foi há anos atrás, né? Hoje. E a pergunta foi: você já pediu perdão para cada item específico? Eu falei, não. Eu falei, então é isso que precisa ser feito. Vocês estão comigo? Dá um ok para mim aqui no chat. Vocês estão ouvindo? Fazendo a lista aí? Lembrou sim, sempre fui muito sensível mesmo. Aí, ó. É isso mesmo, vai trazendo consciência, tá, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tenha vergonha, tá? Não tenha vergonha, de repente, de pedir perdão, de procurar alguém, de confessar pecado, porque vergonha é você carregar algo pro resto da sua vida. Marcelo, algumas coisas da infância. É isso aí. Vai trazendo consciência, tá? Todos nós erramos, pecamos e o orgulho, a soberba, ela antecede a queda. Mas a humildade, ela precede a honra. Jesus veio para isso, para nos perdoar, porque nós somos pecadores. Então vamos lá, ó. Gestão e a autoridade do mundo espiritual. Domínio concedido, Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então Deus, ele nos deu o comando, ele nos concedeu a gestão sobre todas as coisas. Nós temos o domínio nas nossas mãos, nós precisamos governar sobre essa terra. E qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Peraí, será que nós estamos vivendo aqui na Terra como é nos céus? Será que é esse caos nos céus? Será? Insônia, escassez, dificuldade, enfermidade, será que assim é no céu? Deus disse: olha, assim na Terra como é nos céus. E qual que é a responsabilidade humana? Salmo 115:16. Os céus pertencem aos céus do Senhor, mas a terra ele a confiou aos filhos dos homens. Deus concedeu ao homem o governo sobre a terra. Somos gestores espirituais do que Deus nos deu. Nossa família, nossos dons, territórios, identidade. Onde não há governo espiritual, o inimigo governa. A área que você não está governando, o inimigo está governando. Precisamos assumir o governo. Lu, mas Jesus morreu, acabou. Acabou tudo. Nós vivemos agora na graça. Vai nessa. Deus é amor, Deus é bondoso, é Pai, Deus é misericordioso, mas Ele é justiça. A justiça de Deus, Salmos 9:8, Ele julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Provérbios 26:2, como o pardal no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não encontra repouso. Só existe maldição quando há legalidade. E as consequências espirituais? Juízes 6:1. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Lu, e o bebê que nasceu durante esses 7 anos? Participou da maldição, porque Deus entregou durante 7 anos. Lu, mas as crianças não são do céu? São. Mas se os pais pecaram, os filhos vão pagar. Por isso que é tão importante você compreender o mundo espiritual, porque todos os dias você está construindo um legado para a vida dos teus filhos, seja de bênção ou seja de maldição. Cada ato que você faz,
cada escolha que você tem, você está construindo o futuro dos seus filhos. Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. E o diabo que os enganava. Isso está falando de Apocalipse e depois está falando do que? Lá em Apocalipse, do passado. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é enganador, ele é mentiroso. Princípios espirituais. O mundo espiritual funciona por princípios e legalidade. O inimigo só atua onde há direito concedido por pecado, iniquidade ou herança não tratada, não resolvida. O direito de herança, ele é sucessório. Você querendo ou não, é necessário ou você passa essa herança para o nome ou você renuncia. Lu, meus pais são vivos. Eles estão construindo uma herança de bênção ou de maldição para você todos os dias. Lu, eu tenho um pai vivo que está no vício. Ele está construindo maldição para a tua vida todos os dias. Lu, o que que eu faço? Fala do amor de Jesus para ele. Tenta, conectar ele com Jesus para ele não perder a salvação. Segundo, uma vez por semana ou a cada 15 dias no máximo, você, teu cônjuge, dobra o joelho e renuncia. Fala, Senhor, oração simples, tá? Senhor, eu renuncio toda herança maldita, toda maldição hereditária que o meu pai e a minha mãe está construindo para mim. E você fala se é vício, se é adultério, se é roubo, se é engano, eu não sei, tá? O que é? Então você fala, olha, meu pai está fazendo isso, mas eu renuncio essa herança. Como que funciona no mundo físico? Se você recebe uma herança, você precisa ir no cartório para passar para o seu nome. Vamos supor que você não saiba. Ah, eu não sei, tem uma herança lá parada. Um dia, essa herança vai vir à tona. Eu deixei dívida trabalhista, eu deixei dívida fiscal. Meus filhos nem sabiam. Aí você faleceu e você tem lá uma casa. A hora que for fazer esse inventário e for passar a casa para o nome dos teus filhos, aquela dívida primeiro vai ser paga para depois passar o restante. Teu filho nem sabia, mas ele vai ter que pagar pelos erros que ficaram dos pais. O mundo espiritual é exatamente a mesma coisa. Ou você passa para o nome, você abraça. Muitas pessoas abraçam doenças. Ah, eu tenho diabetes porque minha mãe tinha, meu avô tinha, meu não sei quem tem tinha. Ah, isso daí é hereditário. A pessoa confessa com a boca que ela está abraçando aquela herança maldita para a vida dela. Ah, eu divorciei. Ah, mas isso daí é de família. Minha avó divorciou, minha mãe divorciou, eu também. Ai, acho que isso daí é um karma. Você está abraçando uma herança maldita para a tua vida e você está transferindo isso para os teus filhos. Lu, por que a maldição é até a quarta geração? Você tem até a quarta geração para se arrepender e quebrar essa maldição em você, para que os teus filhos não herdem essas maldições. A partir do momento que quebrou, que declarou, você começa a construir um legado de bênção, porque a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor ela acompanha até 1000 gerações. O fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito, é o domínio próprio. Eu conheço muitas pessoas que servem a Deus, cristãs, cargo na igreja, pastores, que o próprio filho fala: na igreja do meu pai eu não piso, porque ele é um anjo na igreja e é um demônio em casa. E deixa eu te falar uma coisa: Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora, Lu, eu não sei o que acontece, Lu. Na rua eu sou um doce, eu piso na minha casa, eu me transformo. É um nervoso que vem do além. Sabe o que é isso? Maldição hereditária vinda por diversos lugares. Lu, eu não quero brigar com meu cônjuge, eu não quero brigar com os meus filhos, mas quando viu, já foi. Existem demônios
Atormentadores. É os demônios que oprimem, é aquela opressão, aquela tristeza, aquela dor nos ombros, aquela coisa ruim, aquela vontade de sumir, de tirar a própria vida. Isso se chama opressão. Existe a opressão e existe a possessão, que é aquela que entra no corpo mesmo, que o demônio usa o corpo da pessoa para fazer coisas, mas existe a opressão, aquela coisa que fica soprando no ouvido. Faz isso, tira a vida, briga, reage, você vai deixar quieto. Isso tudo são opressões. E isso pode ter um cunho de maldição. Quem não tem domínio próprio, acredite, tem um demônio próprio. Lu do céu, é isso aí. Fala pra mim se você tá tranquilo, calmo, cheio do Espírito Santo quando você age com grosseria, quando você maltrata alguém, quando você faz o que não deve, quando você se entrega pro pecado. Anote essa frase bem grande aí, que quando você for perder a estribeira, você vai lembrar disso. Precisamos dominar a nossa alma, vontades, impulsos e reações. Heranças espirituais não tratadas nos deixam vulneráveis emocionalmente e espiritualmente. Hoje eu vou falar aqui com vocês somente da parte espiritual, ok? Só, na verdade, maldições hereditárias. Hoje é só isso. Mas nós somos feitos de corpo, alma e espírito. É necessário tratar as três esferas. Lu, se eu fizer tudo isso hoje, fizer renúncia, confessar pecado, desligar, a minha vida vai fluir? É só isso que precisa? Não, essa é uma das partes. Talvez todo o resto já está alinhado, só faltava essa. Você vai virar um foguete. Porque se só faltava essa, abriu o cadeado, soltou, já era. Você vai fluir naquilo que Deus chamou para fazer. Agora, não, Lu, tô começando agora os concertos. Então você precisa tratar do corpo, alma e espírito. Tem coisas que são espirituais, mas tem coisas que são na área da alma. Traumas, fraturas, mente, reprogramação da mente, reprogramação dos pensamentos, aí é outra esfera, tá bom? Eu quero falar com você hoje só da parte espiritual, que nós não temos tempo para entrar na outra área. A terra clama pelos filhos posicionados. Deixa eu falar uma coisa. A terra está clamando por você, pelo teu posicionamento, pelo teu governo, pela tua ousadia, pela tua coragem para você entrar em território, para você realmente enfrentar de frente os problemas, para você enfrentar o inimigo de frente, para você botar ele para correr da tua casa. Querido, você tem que entrar pisando na tua casa dando voz de comando. O Senhor te deu essa autoridade. Você tem que entrar na tua empresa dando voz de comando. Você não pode aceitar, você não pode baixar a guarda. E a terra clama por isso, Romanos 8,19. Pois a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Você é filho, filha amada do Senhor, você é imagem e semelhança dele. Você precisa se posicionar nessa terra. Você não pode se acovardar. Sabe por que as trevas estão tomando uma proporção gigantesca? Porque os filhos têm se calado, têm recuado. Enquanto eles estão berrando, estão gritando, estão se posicionando na sociedade. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos falar o que precisa ser falado, sem se preocupar com o que vai acontecer, com a pedra que vai chegar. Não se preocupa com nada, porque aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir toda a promessa na tua vida. Ele vai te guardar até o final, até o último minuto. Para cada demônio caído, para cada demônio que existe, existe dois anjos de guerra do seu lado para guerrear com você. Não tenha medo. Você precisa assumir a sua identidade de filho que você é. Reconhecer a tua paternidade. Você precisa entender que você é herdeiro. Você precisa assumir uma posição de herdeiro de Cristo em todas as áreas da tua vida. E você precisa permitir a restauração na tua casa. Você precisa ser agente de restauração nessa geração. Você precisa atuar no seu trabalho, na sua vizinhança, na tua família. Você precisa se posicionar. Quando Satanás te olhar, ele tem que, ó, vazar. A tua luz vai ser tão forte, sem legalidade, com todas as portas fechadas, que o inimigo tem que, ó,
bater em retirada, querido. A verdade liberta e a sentença precisa ser executada. Primeira coisa, você precisa conhecer a verdade. Você precisa desejar conhecer a verdade. Leia a Bíblia, peça para o Espírito Santo te dar direcionamento do que é certo, o que é errado, o que você tem que fazer, o que você não tem, o que você tem que consertar. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Infelizmente, existem milhares de pessoas cercadas por religiosidade e esquecendo verdadeiramente o verdadeiro evangelho, esquecendo verdadeiramente quem é, preocupado com cargo, preocupado com regra, preocupado com isso, com aquilo, esquecendo de guerrear no mundo espiritual. Nós precisamos ser usados em curas, milagres, prodígios, maravilhas, para que a glória de Deus seja manifesta através da nossa vida. Só que se tiver legalidade, isso não acontece. O Senhor não vai usar quem está com promissória na mão de Satanás. Entender a sentença. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Receber a graça. João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você precisa reconhecer a verdade. Você precisa entender a sentença para quem não decide ser limpo, ser uma nova criatura. Você precisa querer receber Jesus na sua vida. Apocalipse 21, do 6 a 8. E ele me disse: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei gratuitamente da fonte da água da vida. O que vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então o Senhor diz: olha, quem vencer, o que que é vencer? É vencer o quê? É vencer sobre todas as coisas, é governar sobre todas as coisas, é tirar tudo que pode te atrapalhar da frente, é cumprir princípio, é ter suas vestes limpas, claras, livre de qualquer acusação. Isso é vencer. E deixa eu te falar uma coisa: você precisa ter coragem para assumir seus pecados, para abrir a caixa preta e falar assim: eu não sou essa pessoa toda, não. Eu já fiz isso, 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 isso. Meu Deus, que vergonha. Eu preciso confessar. Tem que ter coragem. Os covardes não fazem, eles fogem do problema. Ah, eu não acredito nisso, não. Olha aqui os incrédulos para onde vão. Ah, Lu, eu não acredito nisso, não. Eu já aceitei Jesus, está tudo certo. Fala para mim, você acha que a oração vai te fazer mal? Oração não quer demais, querido. Ai, Lu, eu não sei se é isso. Eu também não tenho certeza. Ah, mas será que era isso que estava travando a minha vida? Algumas coisas eu tenho absoluta certeza. Outras eu não sei. Mas na dúvida, eu pedir perdão. Eu amo, eu acompanho muito, né, meu mentor, Tiago Brunet. E ele diz assim: olha, e se a gente chegar no céu e tudo isso não foi verdade? E se não existiu Jesus? Se nada disso aconteceu, se não precisava de nada disso? Eu não perdi nada, porque eu fui um pai melhor, um marido melhor, um empresário melhor, um homem melhor, ajudei pessoas. Você só ganhou, querido. Quando você serve a Deus, você só ganha. E oração nunca é demais. Lu, eu não sei se tem alguma coisa. Na dúvida, faça oração. Faça. Unja a tua casa. Faça remissão na tua casa, nos teus bens. Peça perdão. Ah, eu não sei. Eu acho lá que o meu avô, minha avó era idólatra. Eu acho que eles fizeram isso. Olha, eu escutei uns papinhos assim. Peça perdão. Senhor, eu não sei, mas se aconteceu, eu estou pedindo perdão por eles.
João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Misericórdia. Executar a sentença. A sentença espiritual só tem valor quando é executada. Não basta conhecer a Bíblia, é necessário se posicionar diante dela. Não adianta nada você conhecer e pegar só o versículo que te convém. Ah, não, esse daqui é para mim. Ah, não, esse não é. Você já abriu a Bíblia e falou assim, Senhor, fala comigo. E aí ele fala, você fala, "Ah, não, mas essa palavra não, essa palavra tá errada." Aí você abre 10 folhas e fala a mesma coisa. Você fala, meu Deus, eu acho que hoje não é o dia. É, é necessário aplicar a Bíblia. É necessário entender a Bíblia. Heranças espirituais e responsabilidade pessoal. Essa árvore somos nós. O que nós vivemos hoje, a nossa vida, os nossos resultados, eles são frutos da nossa essência. Eles são frutos das nossas raízes. É como uma árvore. O que você vê para cima da terra é consequência daquilo que está embaixo da terra. Se a raiz tiver um fungo, se ela pegar um fungo lá na pontinha da raiz, logo, logo você vai ver essa árvore secando, apodrecendo, ficando fraca até ela quebrar. E é exatamente o que acontece com nós. Quando nós não conhecemos a nossa história, quando nós ignoramos a história que foi feita daqui para trás, dos nossos pais, avós. E existe uma responsabilidade pessoal, que é os problemas que nós criamos, são os nossos pecados, que é aí uns 70%, e 30% é herança. Vem dos pais, dos avós. A pastora Tânia Teresa conta, na família dela, na família do marido, que são cristãos, família, né, de crentes pastores, várias gerações assim, de pessoas cristãs mesmo. Ela encontrou ali uma família que ela nunca teve. Só que todos os homens morriam muito jovens, todos eles morriam muito jovens. E quando ela teve o filho dela, ele durou somente 12 horas. Nasceu sadio, perfeito, mas com 12 horas ele veio a óbito. E ela foi entender, ela foi conversar com Deus, falar: Deus, o que que aconteceu? E Deus revelou ao coração dela algo que foi adquirido lá atrás, na terceira, quarta geração lá para trás. E aí ela encerrou na geração dela aquela maldição que vinha acompanhando toda a família, família de pessoas crentes, pessoas tementes a Deus, pessoas que oravam de manhã, à tarde e à noite. Mas existia uma legalidade no mundo espiritual. Enquanto não foi confessada, anulada, rejeitada aquela herança, não parou, parou nela. E as próximas gerações agora têm sido benditas. Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo será sobre ele, a perversidade do perverso será sobre ele. Aqui fala de uma responsabilidade pessoal. Aquilo que você fizer aqui, você vai colher esses frutos. Mas em Êxodo 20, 5 e 6, já fala sobre a herança, a maldição hereditária. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui o Senhor fala, aqui foi um povo que se rendeu a outros deuses, eles se curvaram à idolatria, eles viraram as costas para Deus. E ele fala que ele vai visitar a iniquidade dos pais sobre os filhos. E aqui fala de uma maldição hereditária. Cada pessoa é responsável por si, mas também pode carregar heranças espirituais malditas, negativas. A maldição pode se estender até a quarta geração.
mas a bênção alcança até 1000 gerações. Isso que nós estamos falando aqui hoje. Se você decidir desligar, renunciar a tudo aquilo que já aconteceu sobre a tua família, você está construindo um legado de bênção para toda a sua próxima geração. Deixa eu ver, algumas pessoas caíram aqui. E Jesus veio para cumprir a lei e não para anulá-la. Existem muitas pessoas que dizem, Lu, isso daí é no Antigo Testamento. Depois Jesus veio e acabou tudo isso. E eu quero trazer um contexto para você no Novo Testamento, aonde sim, essa lei ela continua. Lá em Mateus 5,17, o Senhor diz assim: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas eu vim para cumprir. Jesus não veio para anular as leis, ele veio para cumprir as leis. As leis espirituais, elas continuam válidas. Jesus nos dá acesso, mas é necessário legalidade para tomar posse de todas as bênçãos que ele tem preparada para nós. Lá em Apocalipse, nos relata, nos traz a continuação da maldição. Lu, mas é verdade, Lu, eu só tinha ouvido lá no Antigo Testamento. Então, existe algo no Novo Testamento? Sim. Vamos ler lá? Apocalipse do 22, do 1 ao 3. Diz assim: E ele me mostrou um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. E ali nunca mais haverá maldição. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Nós estamos em Apocalipse. E lá o Senhor nos relata o seguinte: lá não haverá mais maldição. Se está dizendo que lá não haverá, isso nos mostra que existe maldição e que elas precisam ser tratadas, rompidas e rejeitadas. Acesso à herança como filhos, Gálatas 4, 6 e 7. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, clamando: Abba, Pai. Assim, já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Nós somos herdeiros. Mas essa herança só tem efeito quando é reconhecida e ativada. Você precisa reconhecer Deus como seu Senhor. Não podemos morrer pobres espiritualmente, tendo acesso a um reino que foi preparado para nós. Nós precisamos viver como reis e rainhas sobre essa terra, em todas as áreas da nossa vida. Lu, mas eu não, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Lu, eu não consigo prosperar. A minha vida financeira não anda. Não anda. Cumpro o princípio, faço tudo certinho, não anda. Mas eu tenho a vida alinhada com Deus. Eu vou perder a minha salvação se de repente eu carrego uma maldição hereditária na parte financeira? Não, você não vai perder a tua salvação. Você aceitou Jesus, reconheceu, você cumpre princípio, tá tudo certo. Você vai para o céu, mas você imagina você chegar no céu e Deus falar para você que você tinha uma vida abundante, próspera financeiramente aqui nessa terra, mas você só não acessou porque você não quebrou essa maldição hereditária que vinha lá do teu avô, do teu pai e passou para você? Você tem a bênção do Senhor sobre a tua vida. Então é necessário reconhecer. E sim, procurar entender, procurar saber exatamente sobre a tua família. Você já parou para perguntar para o teu pai, para tua mãe, para os teus avós, sobre seus bisavós, como que era a vida deles, a vida financeira? Lu,
Nossa, meu avô passava um perrengue, meu pai e eu já fiz um monte de curso, sou inteligente, já comecei vários negócios não vão para frente, Lu. Procura entender, procura saber o que aconteceu lá atrás, com que ele trabalhava, o que ele fazia, se de repente ele adquiriu algo ilegal, se o trabalho dele tinha alguma coisa ilegal. Por quê? Porque pode ser uma legalidade que foi dada ao inimigo. Talvez alguma propriedade que foi adquirida de forma ilícita, e isso gerou uma legalidade para o inimigo atuar na parte financeira de toda a família. E isso vai acompanhando gerações. Eu quero falar com você também sobre filhos bastardos e legalidade da maldição sobre filhos bastardos. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas pensam assim: ah, vamos juntar? Se não der certo, separa, pelo menos é mais fácil, né? Não precisa ter um casamento formal. E quando uma criança ela é gerada é, fora do casamento, mesmo que, Lu, mas nós somos amigados, vocês são amigados, vocês não são casados. Uma pessoa que é amigada, que só juntou os panos ali, você está em fornicação, você está em pecado. Não teve a bênção sacerdotal, não cumpriu a lei dos homens. Tanto que, se você for de repente fazer algo, sempre vai pensar, casar, não sou amigado. Olha, então você precisa pelo menos fazer um contrato e trazer, porque senão não passa uma ficha, não faz algo. Então é necessário o matrimônio. E eu quero falar com você o que a Bíblia diz sobre os filhos que são bastardos, que são gerados fora do casamento. Ou, como eu disse, somente embaixo de uma união estável, um casamento ali que só foi amigado. Só vamos nos juntar aqui e vamos morar. Lu, eu casei, eu já estava grávido. Esse filho é bastardo. O filho bastardo, ele carrega um espírito de rejeição muito grande. Ele não se sente pertencente àquela família. É uma criança que ela sempre se sente excluída. Geralmente, se você já fez visitas em casas, esqueci o nome, não é o presídio, Fundação Casa. Fiz várias visitas já em Fundação Casa, e quando você conversa, a maioria dos meninos, eles têm problema com o pai. Não conheceu o pai nunca foi presente, o pai não quer nem saber. Então, o que acontece com esses filhos que não se sentem pertencentes dos lares? Eles querem chamar atenção, eles crescem revoltados, rebeldes. Por quê? Porque existe uma legalidade no mundo espiritual e existe uma brecha para que demônios venham oprimir, venham colocar ali tristeza. É um índice de suicídio muito grande para filhos que não se sentem pertencentes do lar. Esses filhos terão problema de relacionamento com amizades, terão problema com relacionamento conjugal. Por quê? Porque eles sempre vão se sentir rejeitados e excluídos. Hebreus 12, 7 e 8 diz assim: Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são participantes, então sois bastardos e não filhos. O filho que não aceita a disciplina, o filho que não aceita a correção, o filho que não participa da casa do Senhor, ele é considerado um filho bastardo. Deuteronômio 23, 2. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará nela. Olha isso. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará nela. O que que é a congregação do Senhor? É a casa do Senhor, é a igreja como um corpo. Um filho bastardo, ele pula de igreja em igreja, ele não consegue se encontrar em lugar nenhum porque ele não se sente pertencente. Ele sempre vai se sentir excluído, ele sempre vai se sentir fora daquele ambiente. Deixa eu ver aqui, mensagem no chat. Lu, vejo que a maioria das vezes o problema.
paterno do que materno. Por quê, Lu? O paterno, o homem, ele é o sacerdote, ele é a referência do lar. E geralmente a mãe é mais acolhedora, a mãe é amorosa, a mãe gera. O filho é como se fosse parte, cresce junto. A mãe suporta. Se você for em um presídio, você vai ver a mãe na porta. Você não vê o pai visitando o filho. Sempre a mãe. A mãe tem essa conexão. E o inimigo, por que que o inimigo tenta tanto contra a paternidade? Porque quando a visão paterna do mundo físico ela é destruída, ela é roubada de um homem ou de uma mulher, ela vai ter muita dificuldade de ver Deus como pai. Porque se o pai que ela está vendo, que ele está vendo, não protegeu, não cuidou, não deu amor, às vezes abusou, às vezes machucou, às vezes maltratou, peraí, se um pai que eu estou vendo faz isso, imagina o que eu não vejo. Então é até uma estratégia de Satanás destruir essa visão de paternidade, porque com isso afasta-se muito o ser humano de Deus. Por isso, tanto divórcio, por isso, junta aí mesmo. Juntou, o filho nasce bastardo. E existe uma legalidade no mundo espiritual para essa criança. E a criança não vai, não dá certo, você tenta se aproximar, não consegue, você tenta dar amor, a criança rejeita, você faz de tudo e a criança não se sente amada, não se sente pertencente, porque existem espíritos que regem nessa parte. Existem muitas, deixa eu ver que oração, existem muitas, 10 para as 9 já, meu Deus, a hora voa, né? Existem muitas legalidades do mundo espiritual. Eu trouxe aqui essa porque é gritante essa essa brecha, essa legalidade que é dada no mundo espiritual. Eu, por exemplo, eu não sabia disso, tá, gente? Eu não sabia. A maioria de vocês sabem, eu tive meu filho com 14 anos. E na época eu só juntei. Por orientação da minha mãe disse: Filha, você é muito nova, junta um tempo, não vai casar, porque vai que não dá certo. Existia todo um contexto por trás daquela história, e eu acabei, né, me amigando e não casando. E eu não sabia sobre essa questão, essa legalidade. E por que que eu trouxe isso para vocês? Porque isso fez muito sentido para a minha vida. Nós chamamos nosso filho, nós oramos com ele, pedi perdão para ele, nós fizemos uma oração ligando ele dentro da nossa família, profetizamos sobre a vida dele, foi a coisa mais linda que Deus fez na nossa casa. Eu não tinha esse conhecimento. Então isso é tão importante. Quantas divisões dentro das famílias por falta desse conhecimento? Hebreus 13:4. Lu, mas da onde você tirou isso? Que o filho é bastardo quando, né, não tem um casamento feito. Vamos lá para Hebreus 13:4. Honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se entregam à prostituição, aos adultos, Deus os julgará. Se honrado, bendito, abençoado é o matrimônio, tudo que é fora do matrimônio é maldito. Tudo que foi gerado fora do matrimônio. Filhos gerados fora do matrimônio trazem consequências espirituais. Bendito seja o leito. Tudo que é fora da aliança abre brechas. Isso não é para condenação, mas é para arrependimento, confissão e libertação. Quando existe relação sexual fora do casamento, existe um pacto no mundo espiritual. O casamento, de fato, a aliança que nós usamos é para quê? Para que as pessoas saibam que nós somos casados, isso é só um metal. Mas a verdadeira aliança, ela é feita na hora do ato sexual, onde existem partículas de sangue. Toda aliança, ela é feita com sangue, todo pacto, ele é feito com sangue. Por isso que quando você vai fazer a remissão de um lugar, você joga o suco de uva representando o sangue de Jesus. E essa aliança, ela é feita no mundo espiritual. Todas as pessoas que você já teve relação sexual, você fez uma aliança com ela no mundo espiritual. Todos os as heranças que ela tem de maldição, todos os espíritos agora passam a ser seus, e os seus passam a ser dessa pessoa. Camisinha segura a AIDS,
segura doenças sexualmente transmissíveis, mas não segura demônios. E os demônios, eles passam de um corpo para o outro no ato sexual. Ai, Lu, mas eu fiz isso quando eu era solteiro, casei e acabou. Ok, mas a aliança, o pacto continua no mundo espiritual. O mundo espiritual não caduca, pode passar o tempo que for. Meu Deus, Lu, o que que eu faço agora? Se arrepende, pede perdão, confessa o nome, desliga essa aliança no mundo espiritual. Senhor, me perdoa, porque eu me envolvi com uma pessoa tal, eu renuncio à aliança que eu fiz com essa pessoa naquela ocasião. Eu renuncio essa conexão do mundo espiritual, eu renuncio à maldição que foi contraída. Seja por namoro, seja por fornicação, seja por adultério, seja pelo que for. É simples, Jesus morreu exatamente para isso. Mas precisa haver confissão. Por isso que eu trouxe essa clareza para vocês. Lu, eu fiz um monte de coisa errada lá, me envolvi com sei lá quantas pessoas, mas quando eu aceitei Jesus, acabou, regularizei minha situação com a minha esposa ou com meu marido e nunca mais aconteceu nada. Glória a Deus por isso. Mas o que ficou lá atrás? Lembra da porta fechada? Quando você joga uma sujeira embaixo do tapete para ninguém ver, tá lindo, ninguém tá vendo. Só que a sujeira continua lá. Você precisa ir lá e tirar a sujeira. Eu não posso pedir perdão por você, seu cônjuge não pode, mas você pode. Você pode se apresentar diante de Deus, dar nome. Ah, perdoa todos os meus pecados. Não, você precisa dar nome, você precisa se arrepender daquilo que aconteceu. Senhor, eu estava no tempo da ignorância. Eu não sabia. Senhor, eu concedi o meu filho no tempo da ignorância. Eu não sabia que isso era pecado. Eu não fazia ideia. Me perdoa, eu me arrependo. Eu te peço perdão e eu renuncio toda a herança de maldição contraída por conta desse ato. E aí você estende para várias áreas. Eu vou falar aqui algumas áreas. Tá claro até aqui, gente? Eu tô correndo para dar tempo, mas pode perguntar, tá? Pode mandar no chat. Dá um ok para mim. Vocês estão comigo? Tá claro até aqui? Ficou alguma dúvida até aqui? Se ficou, pode mandar aí no chat, tá? Só para eu entender. Eu vi que algumas pessoas caíram. E se chegar alguém aí na sua casa, você pede para esperar, tá? Por quê? Pode acontecer, como eu disse. O inimigo não quer que você tenha conhecimento, o inimigo não quer que você tenha clareza, não quer que você tenha conhecimento, clareza e que você se liberte de tudo isso. Então, se por acaso chegar alguém e você fala, ó, espera um pouco ou senta aqui e vem ouvir junto, porque existe, né, uma opressão, algo para tentar te roubar, ok? Mas pode ir perguntando, tá bom? Nenhuma dúvida até aqui? Tá tudo certo? Gi, ok. Ótimo. Eu quero falar aqui, eu dei uma explanada maior sobre os filhos, né, nascidos com com esse legado de bastardia, porque é algo que é geral, que é, não geral, mas é um percentual muito grande de pessoas, mas eu quero que você pense aí na questão da idolatria. Se em algum momento você passou por alguma religião que cultivava a idolatria, se você participou de algo de magia negra, coisas mais profundas, qualquer tipo de coisa, seja astrologia, seja magia, seja consulta a outros deuses, qualquer coisa fora de Deus que seja diferente, é, também precisa haver renúncia. Eu sempre fui cristã, graças a Deus. Mas assim que eu nasci, a minha mãe me batizou, a minha mãe me levou em benzedeira. Então eu fiz a renúncia de tudo isso. Na minha família, também teve pessoas que frequentaram, religiões que desagradam o coração de Deus. Então eu pedi perdão por essas práticas.
Servir a outros deuses. Existe uma legalidade no mundo espiritual que permite que o inimigo atue da cabeça para cima. Espírito de loucura, Alzheimer, esquecimento, esquizofrenia, todas essas coisas, elas são contraídas por uma legalidade, a legalidade da idolatria. Aí você vai lembrando aí, vai marcando, tá? Adultério, roubo, outros deuses, a bastardia, vícios, álcool, droga, jogo, furto, assassinato, aborto, seja espontâneo ou praticado. Lu, nunca fiz, mas eu já financei o aborto de uma colega. Eu dei dinheiro para ela abortar. Você tem participação nesse aborto. Precisa fazer a renúncia. Lu, eu nunca roubei, mas eu comprava algumas coisas que eu não sabia a procedência. Muito provavelmente é fruto de furto. Peça perdão também por essa prática, por ter contraído coisas ilícitas. Mentira, engano, passou alguém para trás, consultava. Deixa eu ir lembrando aqui, tá, gente? Já tentou suicídio, já desejou a morte de alguém, já praticou aborto. Quantos? Toda mulher que pratica aborto, ou o homem, né? Ou ele financia, ou ele apoia, ou ele se omite. Ah, você que sabe, faz o que você quiser. Também tem participação. Toda mulher que aborta, ela tem um ventre como se fosse um sepulcro caiado. Então, é um ambiente ali de morte. É preciso fazer a remissão, confissão, pedido de perdão. Para quê? Para que essa legalidade do mundo espiritual seja encerrada. Esses dias eu orei com uma moça, ela já tinha sofrido 2 abortos e engravidou novamente. E eu disse: Olha, existiu algum aborto na sua família? Ela falou: Lu, minha mãe abortou, minha irmã abortou, a outra irmã tentou aborto, a filha nasceu com um problema. Eu sou fruto de um estupro. Então, assim, existia várias legalidades no mundo espiritual. Eu falei: então nós vamos orar, você vai renunciar, você vai pedir perdão para que esse filho venha com saúde, com a bênção do Senhor sobre a sua vida. Ela estava sentindo muita dor, muita cólica, sangramento, parou naquele exato momento. Ela tirou a cédula que estava na mão de Satanás, que era a brecha, a porta que foi aberta para que aquilo acontecesse, e ó, zerou a conta. Então é necessário haver confissão, arrependimento. Lu, eu posso orar lá no meu secreto? Não, pode também, não que você não pode. Mas é necessário. Olha o que diz lá Tiago 5,16. Confessai as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados. A oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. Por que confessar? Porque a confissão mostra. Eu já respondo, tá, Débora? É, por que confessar uns para os outros? Porque a partir do momento que você se coloca na posição de humildade, de abrir teu coração e confessar algo que você fez, isso mostra que realmente você está arrependido. Isso mostra que realmente você está disposto e disposta a renunciar aquilo que foi feito. Ah, Lu, eu falo no meu secreto, você continua escondendo. Deus conhece teu coração, ele sabe o que você já fez, deixou de fazer. Ai, Lu, mas eu tenho muita vergonha. O que que você prefere? Você prefere, ai, Lu, eu tenho vergonha, não vou falar não. Você prefere continuar com essa legalidade, com essa promissória na mão de Satanás? Ou você prefere ir lá e rasgar, acabar com tudo? Acabar de uma vez por todas. Falar, chega, não quero mais isso para minha vida. Eu não aguento mais sofrer. Chega, o que que eu tenho que falar? O que que eu tenho que confessar? Gente, meu aconselhamento lá no Silk, todos os participantes têm 1 hora de aconselhamento. Eu fiquei 3 horas conversando, confessando, falando, entendendo por que aconteceram algumas coisas. Eu passei por 4 assaltos e eu falei, o que que acontece? E aí nós fomos buscar a raiz. Por que Deus estava permitindo aqueles assaltos? Por que aconteceu tudo aquilo? E nós achamos a raiz do problema.
arrancamos a raiz, desligamos e acabou. Zerou a conta. Então, primeiro, confissão. Lu, confesso para quem? Para o teu pastor, para o teu líder, alguém que você sabe que tem vida com Deus, que não vai sair falando os teus pecados para todo mundo, uma pessoa que você confie, que você sabe que vai orar com você, que está disposto a te ajudar. Lu, não tem igreja, não tem ninguém. Me chama depois no particular e a gente marca um horário e eu faço isso com você, tá bom? Tô aqui para ajudar, tô disposta a fazer o que for preciso para que você seja livre, para que você viva como realmente um filho de Deus nessa terra. O sangue do Cordeiro, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12, 11. O sangue de Jesus, ele te purifica, ele te redime, ele anula tudo que foi feito, mas para isso precisa haver confissão. Autoridade, Mateus 16, 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O Senhor, quando há confissão, quando há arrependimento, quando há renúncia, o Senhor te entrega a chave do céu. Ele te dá a chave para você ligar na terra e ligar nos céus. Você tem autoridade concedida por Deus, mas precisa haver confissão. 1 Pedro 5,8: Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário o diabo anda em derredor como leão que ruge buscando a quem possa tragar. Confissão de pecados é legalidade de libertação. Pecado oculto é uma promissória na mão de Satanás. Lu, mas eu tenho muita vergonha. Querido, se livra disso hoje. Não deixe para amanhã. Resolva tudo que você tiver de pendência. Vai doer na hora, talvez você passe vergonha, talvez você tenha algumas consequências, mas é melhor agora e resolver do que você passar uma vida na mão de Satanás. Ele te acusando e ele te levando para lá e para cá com uma coleira. Pecado oculto precisa ser confessado. Luba já foi há tantos anos. Deixa eu falar uma coisa para você. Nada caduca no mundo espiritual. Nada, absolutamente nada. Enquanto o pecado estiver escondido, o acusador tem acesso. O diabo só age por legalidade, seja sua ou dos teus antepassados. No caso de dívidas não pagas, preciso renunciar também. Sim, você precisa renunciar, pedir perdão. Se você conhece a pessoa, vá atrás dela, negocie essa dívida. Lu, não conheço mais, já passou tantos anos, não sei nem onde fica. Peça perdão a Deus, renuncie, se arrependa e o sangue do Senhor vai te purificar. Lu, eu conheço a pessoa, eu sei, mas eu não tenho condições de pagar no momento. O teu posicionamento de ir atrás dessa pessoa, de resolver isso daí, o Senhor vai te honrar, vai te prosperar e você vai acertar o que você deve, tá? É necessário que seja feito isso. Por quê? Vou pensar assim, tá? Algo muito simples. Imagina que você comprou um carro de alguém, tá? Você comprou um carro de um trabalhador que suou, ralou, pegou o acerto dele e só tinha aquele carrinho e ele vendeu porque ele queria reformar a casa, fazer alguma coisa. Você comprou, se apertou, mudou de cidade, sumiu com o carro. Você imagina esse homem chorando? Você imagina esse homem orando, pedindo para Deus fazer justiça? Porque ele trabalhou, porque ele suou, porque ele era tudo que ele tinha. Vamos lá para quando você compra uma coisa sem procedência. Você compra uma coisa, eu comprei, paguei barato. Tem nota? Não, não tem. Se não tem nota, você não sabe a procedência. Imagine se isso é fruto de um assalto que até tirou a vida de alguém. Esse sangue está clamando por justiça. Isso é uma promissória que está na mão de Satanás. Ele tem legalidade para mexer na tua vida financeira. A vida financeira é algo muito sério, né? Essa história de que, 5 anos caducou, o nome está limpo de novo e vida que segue. Precisa haver conserto. Se existe a possibilidade de você ir atrás da pessoa e negociar, faça. Mesmo assim, ore, peça perdão, renuncie, mas faça. Lu, não tem, né? Foi banco, foi há um tempo atrás, foi há muito tempo atrás, não tem como. Ou, eles mandam proposta, mas meu nome já está limpo, mas tem uma proposta? Acerte.
porque isso é uma promissória na mão de Satanás. E isso pode estar impedindo você de avançar e de prosperar. Espantar os sintomas não resolve. A solução verdadeira é lidar com a raiz do problema. É uma raiz espiritual. Os sintomas, existe uma manifestação temporária. A causa é a raiz, são pecados não confessados. Imagine você se você compra uma casa. Tá toda embolorada essa casa. Tem umidade para todo lado. E aí você compra a casa feliz da vida, lava ela e aí você dá uma mão de tinta. Vou pintar branquinho. Acabei de mudar, vida nova, paguei a casa, tá tudo certo. Vai passar aí algumas semanas, um mês, tá tudo embolorando de novo. E você chama o pintor, pinta de novo, dali a pouco tá embolorando de novo. Se você não for entender o porquê está embolorando, pode ser uma mina que tem embaixo da casa, pode ser um cano que estourou. Se você não for lá e não resolver a causa do bolor, você vai pintar 10.000 vezes e vai continuar com problema. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Você vai lá, dá um tapa, ai, tá com problema, o negócio voltou de novo, parece que é um looping, vai e volta, você vai lá e resolve o problema, mas se você não for na raiz, se você não desligar isso que está no mundo espiritual, você não vai resolver o problema. Pecados não confessados continuam dando acesso ao inimigo, mesmo que tentamos espantar as consequências. Um abismo chama outro abismo. Nós vemos isso com Davi. Davi peca, Davi adultera, a mulher engravida, ele tenta colocar o marido da mulher para dormir com ela para dizer que o filho é dele e ele se nega, ele não deita, e aí Davi manda o homem para frente de guerra, para quê? Para ele morrer, para logo Davi casar com a mulher e ninguém saber do adultério. E qual que foi a consequência? Deus mata o filho de Davi com 7 dias de vida. Um abismo chama outro abismo. Lu, mas qual a diferença? Por que que Deus não perdoou Davi? Naquela época não tinha Jesus. Jesus morreu no nosso lugar. Ele é o nosso acesso, ele é o perdão dos nossos pecados. Mas para que nós possamos herdar esse perdão, para que nós possamos validar esse perdão, é necessário haver confissão e arrependimento. Sem confissão e arrependimento, não há perdão e a legalidade do mundo espiritual continua. O que fazer para viver a bênção do Senhor? Lu, eu entendi. Lu do céu, caiu um monte de ficha, lembrei de um monte de coisa, o Espírito Santo me lembrou de tanta coisa aqui, tô com uma lista aqui. O que que eu preciso fazer agora, Lu, para romper essa maldição e viver a bênção do Senhor? Você precisa reconhecer Jesus como seu Senhor. Você precisa confessar os seus pecados pessoais e familiares. Lu, mas eu nem falo com a minha família, eu nem quero saber. Procure saber, querido. Procure saber porque você pode estar pagando consequências dos seus familiares. E pior do que isso, está plantando, construindo uma herança de maldição para os teus filhos, para os teus netos e para os teus bisnetos. Renuncie toda a herança maldita. Renuncia. Lu, mas tem um método? É simples. Confesse teu pecado. Faça uma oração de renúncia. Pai, eu renuncio. Eu renuncio o vício do meu pai, eu renuncio o vício da minha mãe, eu renuncio o pecado de idolatria, eu renuncio a herança que vem por conta do aborto, do derramamento de sangue, do roubo, do furto. Eu renuncio os divórcios, eu renuncio a bastardia. Vai renunciando, querido, vai dando nome, vai renunciando, renunciando. E o Espírito Santo vai te conduzindo. Declare palavras e a bênção sobre a tua vida. Profetize sobre a tua vida. Todos os dias, você é a autoridade espiritual da tua casa. Profetize a bênção do Senhor sobre cada área da tua família. Profetize sobre a vida dos teus filhos. Pedir perdão pelos pecados dos seus pais, avós e bisavós. Sim, tudo que você for lembrando, tudo que você sabe que é pecado, vai lembrando e vai falando. Peço perdão por isso, por isso, por isso, por isso. Se você souber, melhor ainda. Lu, os meus avós eram fazendeiros, tinham escravos e matou muita gente, enterrou muita gente naquela terra.
Aquela época era a época de que a terra era tomada no facão, na bala, e os meus avós, bisavós fizeram isso. Eles têm, né, tiveram muitas posses porque foi tomado a preço de sangue. Renuncie tudo isso, porque isso pode ser um impedidor de prosperidade na sua vida, porque o sangue clama. Então é necessária essa renúncia. Adultério, você pode não ter sucesso aí no teu relacionamento, você pode contrair aí um adultério, uma traição, por quê? Porque os teus pais adulteraram, porque os teus avós adulteraram. Isso é uma ilegalidade no mundo espiritual. É preciso assumir a sua posição de filho, filha, herdeiro legítimo de Deus. E é necessário romper com toda aliança maligna, visível ou oculta. Toda área que você não avança, que você não prospera, que parece que tem algo errado, procure saber mais sobre essa área. Procure ter entendimento dessa área. Peça para o Senhor e te lembrando. Fala, Espírito Santo, me lembra se tem algo escondido, se tem algo em oculto, se tem algo que eu fiz e não me recordo. Me ajuda a lembrar. Peça para o Espírito Santo te dar discernimento. E eu quero encerrar essa aula, esse momento que nós passamos juntos, com arrependimento, com salvação. A transformação, a maldição se transforma em bênção quando há arrependimento. Existe uma realidade espiritual. Hoje você entendeu que existe um mundo espiritual e que ele é real. Tudo primeiro acontece no mundo espiritual para depois se externar no físico. A palavra do Senhor diz que existem anjos ao nosso redor e Satanás, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão. Ele anda rugindo, buscando a quem possa tragar. E às vezes, quando você permite que a mágoa entre no seu coração, que o ódio, que o desejo de vingança, que a falta de confissão, pecado oculto, aquela coisa que faz no escondidinho, tudo isso abre uma brecha para Satanás entrar e fazer a festa na vida. Por isso que muitas pessoas que são pessoas do bem, pessoas honestas, pessoas que você fala, meu Deus, essa pessoa é tão boa, por que que a vida dela é uma desgrameira? Mundo espiritual. Heranças espirituais, você viu que existem heranças espirituais que podem estar te travando. E agora é hora de decisão. Você precisa se posicionar. Você precisa decidir, Lu, eu quero abrir minha caixa preta, vou procurar meu pastor. Lu, mas meu pastor, ele não acredita em maldição hereditária. Ele acha que a gente vive na época da graça. Tudo bem, se ele não acredita, falou: você pode me ouvir? Você pode ouvir a confissão dos meus pecados? Você pode orar comigo? Você pode testificar que eu estou me confessando? Posso, claro. Tá tudo certo. Faça isso. E volto a dizer, se precisar de mim, eu estou aqui à disposição, a serviço do reino, ao seu serviço. O meu propósito nessa terra é ativar pessoas, é ativar identidades, é acender a tocha, é acender os dons e talentos que existem aí dentro de você, para que você seja um general de guerra nessa terra. Lu, tá, eu fiz isso. Pronto. Vou prosperar agora, vou voar? Se era só isso que faltava, sim. Não, Lu. Não, mas se eu fizer só isso não vai dar certo. Não. Tem sua parte, você tem que tratar sua alma, você tem que entender quem você é. Lu, entendi tudo isso, mas eu ainda não sei quem eu sou, não. Eu ainda não sei qual é o meu propósito de vida. Aí eu posso te ajudar em outra esfera. Hoje eu trouxe consciência espiritual para você. Lu, eu preciso de um acompanhamento de coach, eu preciso reprogramar minhas crenças. Aí sim, aí eu sou a Lu Coach. Aí você me chama, eu tenho um método que se chama Identidade Implacável. É um curso de 14 aulas, de 1 hora e meia, 2 horas cada aula, que vai te trazer clareza, consciência, reprogramação de crenças, que você vai tratar sua alma, as feridas emocionais. Aí é outra coisa, tá? É outra área que precisa ser tratada. Lu, eu não consigo cuidar do meu corpo, da minha saúde. Parece que a minha saúde não vai. Talvez não é nada espiritual, talvez não é nada da alma, mas é algo do teu físico, é uma responsabilidade sua, que de repente você procrastina, você não consegue cuidar. Então, em um processo de coach, eu consigo te acompanhar e te levar para um outro nível. Lu, mundo espiritual, entendi tudo, resolvi tudo.
mas eu não estou conseguindo performar ainda. Eu entendo que eu não consigo dar o meu melhor. Aí eu consigo te ajudar de outra maneira, tá? É só me chamar aqui no particular que eu te passo certinho, passo a passo de como fazer, ok? Então, procure, confesse, peça perdão. Converse com o teu pai, com a tua mãe. Fala, mãe, tem alguma coisa aí feia da nossa família que você nunca me contou? Eu quero entender mais sobre a minha família. Você vai descobrir coisas que você vai ficar de cabelo em pé. Se for igual as que eu descobri, você fala, meu Deus, a minha avó, meu avô. Jesus, eu não sabia de nada disso. Tantas coisas, por quê? A minha família sempre foi distante, né? Nunca teve reunião de famílias, aquelas conversas de família, nunca teve isso. Então, eu não sabia a história da minha família. E eu fui atrás de entender. E conforme eu fui tendo acesso, conhecimento, eu fui tratando ponto a ponto, e todos os dias o Espírito Santo me lembra de algo, na hora eu já procuro uma pessoa, já confesso, já falo, a gente já ora, e ó, acabou. Se era isso, tá resolvido. Lu, mas e se não era? Você não perdeu nada, você só ganhou. A oração nunca será demais. Então, aplique tudo, tudo que você aprendeu aqui. É muito pouco tempo, eu queria ficar aqui a noite inteira falando com você, trazendo clareza, trazendo conhecimento. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Aí eu acho que eu falei tudo que eu anotei. Ah, o perdão. Gente, o perdão. Lu, não consigo perdoar. Eu tenho uma aula dentro da minha mentoria que eu falo só sobre perdão. Inclusive, a Débora está aqui com a gente. A Débora fez essa aula, foi um divisor de águas na vida da Débora. A Débora já cristã, já tinha perdoado, renunciado, mas depois daquela aula, a vida da Débora foi transformada. Muitas vezes você não precisa liberar perdão para algo que fizeram para você. Muitas vezes você precisa liberar perdão pelo que não fizeram, pelo que o pai não fez, a mãe não fez, o tio, a professora, ou muitas vezes o perdão é para você. Talvez você está preso em um não perdão. A liberação do perdão é a ponte que nos liga ao Senhor. Sem perdão é impossível você herdar a salvação. Sem perdão é impossível você entrar na glória de Deus. A Débora foi a aula mais libertadora da minha vida. Foi algo sobrenatural que aconteceu dentro daquela aula. Inclusive, essa aula de perdão, ela está no meu YouTube, Lu Burger, está liberada, você pode assistir essa aula. Lu, amei, quero participar da sua mentoria. Me chama que eu te passo aqui como ter acesso a todas as aulas, todos os conteúdos, ok? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Algo para compartilhar? Lu, eu quero falar, trouxe clareza, consciência, lembrei de coisas aqui. Pode abrir a câmera, pode abrir o áudio, pode falar. Se fez sentido, se ficou alguma dúvida, eu quero ouvir vocês agora. Falei demais aqui, sem parar. Alguém quer falar, compartilhar? Não deixa queimar feijoada aí, hein, Márcio? Mexe essa feijoada aí. Ninguém tem nenhuma pergunta? Será que eu expliquei tão bem assim que todo mundo entendeu? Foi bom, Márcio? Maravilha. Bênção demais. Lu, eu tenho uma pergunta dentro do contexto. Boa noite, gente. Pastora Cris, né? É a Débora que está falando. Débora. Oi, Débora. Pode perguntar. É, como que eu chego numa pessoa? Eu perguntei sobre dívida, porque a hora que você estava falando, veio na minha mente, o Espírito Santo me tocou sobre uma dívida que eu fiz. Eu tinha, assim, sei lá, eu tinha uns 14 anos, 15 anos mais ou menos, quando eu fiz essa dívida. E não é nada muito grande, é algo simbólico. Mas como que eu chego numa pessoa anos depois e falo para essa pessoa que eu quero quitar essa dívida, que eu quero pagar ela? Eu tô tentando entender como que eu vou fazer isso, como que eu vou trazer para a realidade minha de hoje.
Talvez seja uma dúvida de algumas pessoas também. Simples, meu amor. Olha, fulano, eu sei que lá, quando eu tinha 14 anos, você me ajudou. Você, naquele momento, me socorreu. E eu, por imaturidade na época, eu, né, não entendia muito bem sobre o mundo, como ele funcionava. Eu acabei não honrando com o meu compromisso. E eu quero honrar. E eu gostaria de saber com você como que eu posso fazer isso. Eu imagino, tá, Débora? Eu imagino que essa pessoa vai falar que tá tudo certo. Você pede perdão e eu imagino que ela vai falar: não, eu entendo, compreendo, já passou tanto tempo, vamos esquecer isso. Eu imagino que o teu posicionamento vai acontecer isso. Mas caso não aconteça e a pessoa fale: olha, realmente você, né, naquela época me fez muita falta, né, foi tanto, vê como você pode pagar. E aí você pague, nem que se for R$ 10 por mês, R$ 50 por mês. Mas faça isso porque Deus vai te honrar, né? Se o Espírito Santo te lembrou, é porque existe algo. Deixa eu contar algo para vocês. Não foi agora, tá? Foi no encontro com Deus. O Senhor me lembrou de uma vez que eu peguei dinheiro da bolsa do meu pai. Eu tinha 7 anos de idade. 7, uma criança. 7 anos. E Deus me lembrou da cena perfeitamente. Eu saí do encontro, eu fui direto pedir perdão com meu pai. Meu pai caiu de choro e meu pai pediu perdão para mim. Falou: filha, me perdoa. Eu não olhava, eu não sabia que vocês tinham vontade de comer doce, que vocês tinham vontade de fazer as coisas. Deus me lembrou, eu tinha 7 anos de idade e eu fui pedir perdão para meu pai. Então, se o Espírito Santo te lembrou, é porque é algo que você precisa fazer. Obrigada, Lu. Imagina. A pastora Cris aqui, Lu, não tenho meus pais. Posso estar perguntando a parentes? Claro, com certeza. Quanto mais fonte de informação você tiver, melhor. Lu, não tenho parente nenhum, zero. Fui o último sobrevivente. Peça perdão por tudo que você sabe que é pecado. Idolatria, vício, feitiçaria, envolvimento, enfim. Lu, eu não tive pai, não tive mãe, eu cresci num orfanato, desconheço. Você peça perdão por todos os possíveis pecados que você sabe que é pecado e que pode estar trazendo aí alguma consequência sobre a tua vida, ok? Mais alguma pergunta? Márcio, abre o microfoninho aí embaixo, aí você consegue falar. Tem um microfoninho e ele tá com um coisinho vermelhinho aí. Clica em cima dele que ele vai liberar. Deixa eu ver se eu consigo liberar aqui. Mas não tô conseguindo liberar. Tenta clicar em cima do seu microfoninho. Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, que bom. Lu, é o seguinte, quando eu era pequeno, a minha mãe não saía assim do centro espírita, sabe? Não saía Ah, assim do centro espírita, macumbeiro, feiticeiro, minha mãe não saía. Como eu era pequeno, ela me levava junto com ela, sabe? certo. Aqui na minha região aqui, tem um centro muito famoso. A senhora deve até já ouvir falar, Centro do Irmão Geraldo. Hoje ele já faleceu. Era um centro muito famoso. E a gente não saía desse centro. A gente não saía desse centro espírita. Minha mãe ia, né? Ia ali em Palmeiras também, que é uma cidade próxima daqui, que tinha outro centro espírita, benzedor. A gente não saía desse lugar. E na época eu punha muito sangue pro nariz. Eu punha muito, muito, muito. Tinha uma dor de cabeça que era assim, uma coisa assim louco, né? E eu me lembro que uma vez ele mandou minha mãe, na hora de eu dormir, cobrir eu tudo de branco, que ele ia mandar um guia me operar. Eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Aí um dia, uma vez nós estávamos na casa de um benzedor, feiticeiro, não sei o que lá que era, e meu pai foi um homem muito ruim, sabe? Muito, muito, muito ruim, violento, sabe? Punha nós para fora, dormia para fora, bebia demais, né? Recebia o pagamento, ficava na casa das mulheres lá por vários dias, voltava sem nada, aí voltava, punha nós para fora. Meu E eu me Deus. lembro que um dia nós estávamos num benzedor,
Lembrei isso agora, o Espírito Santo me lembrou isso agora. E ela falou para minha mãe, ó, quando o Márcio tiver a idade do seu marido, ele vai começar a sofrer as consequências quer dizer, o que ele fazia, né, as coisas de errado que estava acontecendo com ele, ia passar para mim, né? E hoje eu passo uma situação assim, difícil mesmo, sabe? Eu vou para a igreja, oro bastante, mas eu fico com isso na cabeça, entendeu? E outra coisa que eu vou perguntar para a senhora, tipo assim, eu errei com uma pessoa, falei, eu tenho que ir atrás dessa pessoa e conversar com ela, eu acho que essa pessoa não é viva mais. Não, não, se ela não for, se não for próximo, não precisa, tá? Você precisa fazer o quê? Você tem pastor hoje? Você vai em alguma Tem igreja? pessoa. Procura seu pastor e fala: olha, eu participei de uma aula assim e eu gostaria de renunciar toda essa herança, né? Tudo isso que foi feito, as vezes que você foi no espiritismo, todas as maldições que o teu pai contraiu, com todos, né, os vícios, as mulheres, traição, agressividade, renuncia a tudo isso. Você fala, ó, eu decido renunciar no mundo espiritual porque eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus e daqui para frente eu quero herdar as bênçãos do Senhor. E aí você pede perdão, fala, Senhor, meu pai na ignorância não sabia, minha mãe na ignorância também não sabia. Eu quero pedir perdão por eles. Eu quero me arrepender por eles e eu decido rejeitar toda essa herança de maldição que foi deixada para minha vida. Pede para ele, né, testemunhar, ligar essa oração nos céus e acabou, querido. Você vai romper, você vai viver, você vai abundar nessa terra daqui para frente. Você não passou por tudo isso à toa. Eu tô arrepiada de cima embaixo, de baixo em cima. Você vai ser um ativador nessa geração. O Senhor vai te Amém. usar para libertar pessoas que passaram por tudo que você passou. Porque só você Amém. sabe o que você passou. Só você Só sabe o eu que sei. só você sabe, né? Tudo que você passou. Só que existem milhares de pessoas que passam pelas mesmas coisas que você passou. E Exatamente. de repente, se eu, Lu, né, que cresci num berço cristão, falar, a pessoa vai falar: Ih, você nem sabe o que eu passei. Realmente eu não passei, mas você passou. E você vai Assim, poder falar com propriedade o que é estar do lado de cá e o que é estar do lado do outro lado, entendeu? exatamente. Outra coisa que eu tenho que falar para a senhora. Hoje eu estou enfrentando um câncer na medula óssea, estou fazendo tratamento, né? E graças a Deus tudo está dando certo, tá? Fora as outras coisas, que não pode nem falar aqui na live, que é pesado. Querido, Mas se você quiser, me manda uma mensagem amanhã, durante o dia. Não sei se você vai estar trabalhando, você consegue me chamar amanhã? amanhã tá meio corrido, né? Tem uma feijoada para entregar. Ah, Aquela você que vai eu fazer. fazendo lá, né? Tô cozinhando as carnes. E Tá, amanhã tem mas mais. tá. Talvez. Se não der tempo amanhã, sábado de manhã eu consigo. Me chama, eu quero fazer essas orações com você, tá? Tá, Vamos tá, joia. desligar tudo isso, que essa medula sua vai ficar zerada. Isso daí tem Ficar. cunho espiritual. Será que terça-feira a senhora tem horário? Porque amanhã e sábado eu tô corrido. Você vai entregar as coisas, né? Vou Manda entregar. mensagem para mim, tá? Na, na, Tá. na terça. Terça parte da tarde, acho que não, mas de manhã acho que eu consigo. Manda e vamos fazer essa oração junto. Eu vou te ajudar nessa oração. Vamos fazer junto. Você vai ficar curado Ah, cem que por bom. cento. Até esse Que tratamento aí bom. você vai ver. Você vai testemunhar que Deus vai fazer na tua vida. Eu já fiz nove sessões de quimioterapia. Ela vai fazer 12, né? Então falta três ainda. Não, você vai ficar 100% curado e vai testemunhar aquilo que Deus fez na tua vida. Você não veio aqui por um acaso, não. Deus vai te usar demais. Amém. Amém. Amém? Muito obrigado, viu? Amanhã eu mando mensagem, Tá tá? bom. Deus te abençoe, querido. Amém. Com Deus, em nome de Jesus. Mais alguém gostaria de compartilhar, falar? Ah, pastora Cris, vai ter mais aula sobre esse tema? Com certeza. Eu quero falar, eu quero saquear o inferno, povoar o céu. Nós vamos marcar mais, sim, em nome de Jesus. Só não sei quando, mas nós vamos marcar. Mais alguém gostaria de perguntar, compartilhar? Não? Todos abençoados? Eu quero fazer uma oração, então, para a gente terminar, tá bom? Vamos orar? Pai,
Eu te agradeço por esse tempo precioso na tua presença. Te agradeço, Pai, pela libertação. Te agradeço pela consciência que o Senhor trouxe. Eu te agradeço pelo mover do teu Espírito Santo. Eu peço que o Senhor derrame do teu sangue sobre a vida dos teus filhos, trazendo cobertura espiritual. Eu declaro em nome de Jesus a paz que excede todo entendimento, repousando sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu lar. Eu declaro em nome de Jesus um novo tempo sobre a tua vida. Um tempo de muita paz, de muita abundância, de cura, de restauração, de transformação. Eu declaro a tua geração sendo bendita, os teus filhos sendo benditos, os teus netos, teus bisnetos. Eu declaro em nome de Jesus a benção do Senhor sobre a tua vida. Eu declaro que você vai viver todas as promessas de Deus para a tua vida. Eu declaro você sendo um ativador nessa geração. Eu declaro você sendo alguém que faz a diferença por onde passa. Eu declaro você governando sobre todas as coisas. Eu declaro você sendo resposta de oração, você sendo cura. Onde você passar, por onde você pisar, eu declaro as mãos do Senhor, a marca do Senhor sobre a tua vida, o brilho do Senhor sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus a paz que excede todo entendimento. Eu declaro uma noite abençoadíssima. Eu declaro uma unção de conserto, de restauração sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você é filho amado de Deus, você é imagem e semelhança de Deus. Você veio nessa terra para governar sobre todas as coisas. Deus te abençoe de uma maneira absurda, que você seja abundante, transbordante, em nome de Jesus. Logo, eu marco outra aula, posto aqui para vocês, oriento, deixo aqui uma dica. Siga a pastora Tânia Teresa nas redes sociais. Ela tem muito conteúdo nas redes sociais. Se você tiver a oportunidade, faça o Silk, que é uma imersão de uma semana com ela. Tem uma ciência dos céus, ela tem um conhecimento dos céus. Lá você vai fazer a cura, libertação, ela vai te orientar muito melhor do que eu. Ela tem anos de experiência, mas eu senti a necessidade de compartilhar aquilo que eu vivi para que mais pessoas pudessem ser também tocadas. Mas siga a pastora Tânia Teresa, se aprofunde, tenha curiosidade, mergulhe em águas profundas, porque Deus tem muito mais para a tua vida, para a tua família e para a tua descendência. Se precisar de mim, estarei aqui. Se precisar das minhas mentorias, né, em outras áreas. Eu ainda não vou dar mentoria sobre as maldições hereditárias, não me sinto pronta para isso ainda, mas em outros âmbitos, seja na inteligência emocional, seja na sua identidade, no seu propósito de vida, eu estou aqui à disposição, ó. Beijo no coração, Deus te abençoe. Até a próxima.